De volta com o Educador Entrevista, eu converso hoje aqui com o Ricardo Genari, professor e mestre em Políticas Públicas da FGV, especialista em Segurança, Relações Internacionais, Terrorismo e Inteligência. Gratidão pela participação conosco, professor. Boa tarde, eu que agradeço aí a oportunidade da gente trocar algumas ideias aí. Bom, desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, nós temos ouvido muito a respeito nas mídias no país, não só de fato dos especialistas, né, mas de uma maneira geral. Ah, e parece que o conflito está se estendendo bem mais do que imaginava, correto, professor? Perfeito. Então, esse conflito ele já vem, ele não se inicia agora em fevereiro, dia 24, 25 de fevereiro. Ele vem já de uma extensão de outros conflitos, outros problemas, tanto para a Rússia como para a Ucrânia, né, e mesmo para a OTAN. Agora, a gente, acho que a comunidade internacional esperava que esse conflito fosse muito rápido, e o que está demonstrando que não. Pela uma resistência ucraniana e também pela uma fraqueza do governo russo. A gente está vendo nos ataques que a gente está vendo, se espalhou esses ataques. Primeiro ele tentou tomar a parte econômica, né, ali no sul, no sul da Ucrânia, e realmente ele conseguiu tomar os portos que ele queria ali no Mar Negro, toda aquela região, e também a questão da Odessa, ele queria tomar, conseguiu tomar as regiões independentes, porém ele está tendo muita dificuldade de continuar essa guerra. Então, por exemplo, para ele realmente tomar a Ucrânia, ele precisa chegar em Kiev. E ele tentou de várias formas chegar em Kiev e não está conseguindo chegar. Então, a resistência ucraniana está sendo muito forte, muito resistente, com o apoio da OTAN, quer dizer, dos seus aliados, né, principalmente dos Estados Unidos, e ele não está conseguindo captar, ele não está conseguindo sucesso nessa região. Então, é muito delicada essa questão de quando nós estamos falando já praticamente já em 3 meses desse conflito e a gente não consegue ver o fim dele. O que está acontecendo é que esse conflito está se espalhando. Então, quer dizer, já teve ameaça à Polônia, agora ameaça à Finlândia, à Suécia, aos outros países que estão, principalmente os que fazem fronteira com a Rússia. Então, o presidente Putin está usando esse argumento de ameaças. Então, é aquela história, né? Igual no jogo de pôquer, né? Vamos ver quem tem o cacife maior. Exatamente. Um dos itens aí que causou certo estranhamento, não é, é da própria força militar russa, que se alardeava ser extremamente poderosa, etc., mas que parece estar extremamente sucateada. Exatamente. O armamento russo é um armamento que é um armamento já antigo. Ele foi modernizado, então era um armamento que veio já da cortina de ferro, lá no fim da União Soviética, no começo dos anos 90. E ele foi modernizado. Há 5, 6 anos atrás, o presidente Putin faz um investimento maciço em armamento. Porém, o grande armamento de, vamos dizer, de infantaria, de cavalaria, são os carros de combate, são carros de combate antigos. É o T-72, o T-80, e agora eles estão fabricando o T-90, que é um carro de maior potência, um carro moderno. Mas exatamente o que você disse, eles estão sofrendo uma resistência muito grande, principalmente do armamento que vem do Ocidente, que são os mísseis antitanques. Esses mísseis antitanques estão sendo muito, vamos dizer, eficientes no combate dos russos. E isso está fragilizando muito a tropa dos russos. Outro problema também, os russos, a última guerra que os russos participaram foi em 1945. Então, quer dizer, guerra mesmo, os russos, eles estão fora. E a gente percebe também que a gente chama na vida militar aí a falta de comando e controle. O que a gente vê são forças saindo, tentando atacar, sem estratégia,
e sem tática e sem planejamento. Então os russos estão invadindo, achando que seria muito fácil essa invasão, e isso não está ocorrendo, porque o efetivo ucraniano está sendo muito eficiente nesse sentido da defesa, não do ataque. A Ucrânia não ataca, ela só defende. Então, mas essa estratégia ucraniana está sendo muito eficiente, com esse armamento de defesa que os Estados Unidos, a Alemanha e outros países do Ocidente estão enviando. Então, essa resistência para a Rússia, a gente precisa ver como serão os próximos procedimentos aí do presidente Putin. É uma das coisas que se viu, inclusive, também da estrutura militar russa, era até a questão simples de abastecimento, né? As rações de soldados, no início da guerra, muitas delas vencidas, né? Se falou até em um esquema de corrupção aí na estrutura militar russa, que teve que ser desbastado, aí, desbaratinado, para que, de fato, se organizasse num segundo momento para a guerra, né? Porque no primeiro momento foi um fiasco total. Perfeito. Essa questão, quando você vai para um conflito, para um combate, você tem que realmente ter uma logística eficiente. E essa logística ela não começa no dia da guerra, ela começa lá atrás com o planejamento. Planejamento, os planos. E isso, o que está demonstrando hoje, no início a gente achava que a Rússia estava preparada para isso. O que a gente está vendo hoje que não. Então, quer dizer, essa questão logística que a Rússia deveria ter, como outros conflitos tiveram, os Estados Unidos sempre na guerra do Iraque, na guerra do Golfo, na guerra do Afeganistão, a gente percebe que existe uma logística pronta para o combate. É claro, a gente precisa designar um tempo que essa logística ela tem que estar preparada. Mas no caso da Rússia, a gente percebe que não. Em termos de armamento, em termos de logística alimentar, logística de farda, logística dos carros. Então a gente percebe que realmente isso não foi bem planejado. E agora a gente está vendo o resultado, essa resistência ucraniana, colocando os russos para fora, né? Quer dizer, é uma questão muito. Você vê que os russos hoje eles partem para Donbás. Por quê? Porque ali já tem uma resistência muito pronta e os dois estados ali eles estão com os russos. Então, quer dizer, ele está mudando a sua questão, vamos dizer, estratégica de combate, porque ele está sentindo a necessidade de realmente se reestruturar, de se recompor para tentar um combate maior. E isso eu não sei se eles vão conseguir fazer. Então, quer dizer, a gente vai precisar ver um tempo, porque agora a gente está naquela estratégia, tanto de um lado como do outro, de tentar se recompor, tentar entender o que está acontecendo, para realmente, no caso dos russos, voltar a atacar a Ucrânia. Professor, a notícia também da vez aí, né, que tem se falado muito, é a respeito da quebra aí, não é, desse momento aí de neutralidade, né, que a gente tinha com países tradicionalmente neutros como Suécia, Finlândia, declarando interesse de entrada na OTAN, não é? Como é que tem que se avaliado essa questão? É uma questão interessante, porque eu vejo, são dois sentidos nesse caso, né? O primeiro, o que a gente percebe desses dois países, tanto da Finlândia como da Suécia, a Finlândia tem 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia. Então, despertou um certo sentido neles na questão de um processo que possa, como a gente estava falando, pode se estender pela Europa. Então, essa corrida, justamente num processo que ainda não seria muito conveniente, vamos dizer, tanto a Suécia como a Finlândia entrar agora, nesse momento, na Ucrânia. O que a gente percebe como eles perceberam que a Ucrânia, como não faz parte da OTAN até agora, o que acontece? A Rússia, talvez na percepção dos governantes desses dois países, eles ficaram preocupados no sentido de ter um ataque russo
Por exemplo, a Rússia já fez algumas entradas, vamos dizer, não vamos dizer ataque, mas ela já sobrevoou a Suécia, submarinos russos já tiveram em portos suecos. Então, isso cria uma certa preocupação no primeiro momento desses dois países. Então, e aquela história, a Ucrânia está sendo atacada e a OTAN não pode fazer nada porque ela não é membro. Então, quer dizer, tanto a Finlândia como a Suécia, essa percepção, vamos dizer, eles estão vendo como uma oportunidade de entrar e se proteger. Agora, vem a segunda questão. É necessário, nesse momento, esses dois países entrarem? É uma pergunta que deveria ser feita aos dois representantes dos estados. O que eu vejo é o seguinte, em termos de conflito, eu acho muito difícil a Rússia hoje, no caso, ela declarar qualquer tipo de guerra ou de conflito com esses dois países. Mas, por, vamos dizer, conveniência e por precaução, esses dois países estão entrando na OTAN. Não vejo que vai ser fácil. A Turquia já, para entrar os dois países na OTAN, eles precisam da aprovação de 100% dos 30 países membros. E a Turquia já é contra a entrada dos dois países na OTAN. Então, quer dizer, é uma questão, ela deixa de ser uma questão militar para ser uma questão política. E a gente não sabe como que vai acabar isso. Mas só essa menção dos dois países, ela mexe com toda aquela geopolítica da região. E isso, nesse exato momento, é uma situação muito perigosa para o momento, porque a gente não sabe o que passa na cabeça do Putin e dos seus aliados. Então, é uma questão que a gente precisa ver com muito cuidado, para que a gente não tenha aí um processo um processo mais, vamos dizer, até militar contra esses dois países. E é de fato, né, importante observar cada passo nesse sentido. A gente vê aí esse poderio centralizado no Putin, né, há décadas. Sim. A dificuldade, inclusive, de até se ter opositores na Rússia, né? A gente vê aí vários casos de opositores assassinados, envenenados, enfim, né? Uma série de sanções a opositores dentro do próprio país e que gera essa sensação agora de conflito constante, né? Enquanto não se, de fato, colocar o equilíbrio dessas forças de novo no tabuleiro. Exatamente. O que a gente percebe, tanto de um lado como do outro, vamos dizer, o Ocidente e a Rússia, é uma questão que ninguém está tentando resolver os conflitos pelo o famoso soft power, né, que é pela diplomacia. O que a gente vê, o que a gente está percebendo são vários interesses de todos os lados no sentido de se conseguir os seus objetivos. E a guerra, ela se expande a partir do momento que agora a Finlândia e a Suécia entrarem vamos dizer, na OTAN, elas no fundo elas estão entrando no conflito, porque elas fazem parte da OTAN. Então, no caso, se a OTAN resolver alguma medida mais severa no sentido de uma ação militar, com certeza a Finlândia e a Suécia vão ter que participar disso. Então, em vez da gente estar pelo um soft power, uma tentativa de se resolver diplomaticamente, não. Estão se colocando mais lenha na fogueira. Então, a gente não vê uma discussão diplomática dos órgãos responsáveis, a própria OTAN, a ONU, a Rússia, os Estados Unidos. O que a gente está percebendo, que principalmente os americanos vêm alimentando muito com armamentos, equipamentos a Ucrânia. Só que por outro lado estratégico, a gente começa a ver que que esse conflito, não vou dizer guerra só, mas um conflito, está se expandindo na Europa. Então a gente não é descartado, às vezes, um lançamento de um míssil pelo Putin, na Polônia, mesmo nesses países aí que agora estão tentando entrar na OTAN. Então é preocupante essa situação. Então toda vez que um país está se alinhando à OTAN nesse momento, significa que ele está se comprometendo
a realmente, no caso de um ataque, ele participar dessa ação. Perfeito. E a Rússia sempre tentou evitar isso, né? Deixar pelo menos os países fronteiriços enquanto parceiros, não é? Justamente para ter um pouco mais de tranquilidade caso sofresse aí um ataque, né? Com vários países de fronteira agora se ligando à OTAN, de fato o país fica mais vulnerável a qualquer ação militar. Perfeito. Já teve tentativas, tanto no governo do presidente Bush como no governo do presidente Obama, houveram tentativas de se colocar mísseis intercontinentais, principalmente na Polônia. E a Rússia rejeitou por dizer pela Polônia tá na fronteira praticamente com a Rússia. Então isso foi esquecido, agora foi retomado isso pela Ucrânia, né, via OTAN, e a Rússia jamais vai deixar colocar mísseis balísticos na fronteira. Nós estamos falando aí uma fronteira muito próxima da Rússia, estão a 8 horas de Kiev a Moscou. Então, quer dizer, um míssil desse, em questão de 5 minutos, está destruindo Moscou. E o presidente Putin ele não vai deixar que essa ação seja feita. Então, quer dizer, eu volto na questão anterior. Se a gente estivesse discutindo, mesmo a Ucrânia, o presidente Zelensky, ele tivesse mais numa questão de soft power, talvez a gente estaria um pouco mais evoluído essa questão vamos dizer, da paz. Mas os objetivos, os sentidos, a gente percebe que são outros também. Então o mundo está pagando por isso, né? Tanto politicamente, economicamente, a geoestratégia da Europa. Então, quer dizer, a gente não está vendo o final disso. O que a gente está vendo é uma expansão do conflito. Professor, uma outra questão aí que está centralizada no conflito é o gás, não é? E o fornecimento de gás russo para boa parte aí de países europeus, e que o Putin também tem usado isso como carta de negociação, não é? Mas as sanções continuam duras contra a Rússia, né? Então a gente vê também esse jogo diplomático muito forte ocorrendo. Sim. A questão agora, nós deixamos não é que deixamos de lado, mas diminuiu muito o impacto militar e veio para o impacto econômico. Então a Rússia vem fazendo sanções, principalmente contra a Alemanha, né, que a Alemanha tem quase 30% ou 40%, se não me engano, de exportação de gás russo. Agora, a parte elétrica e de gás também para a Finlândia. Então, quer dizer, o mecanismo que a Rússia está tentando utilizar é um mecanismo econômico. Então, quer dizer, a Rússia ela recebia por dia 400 milhões de dólares pela exportação desses commodities. Ele está sofrendo um impacto direto com isso. Então ele começa a ver, aí a gente começa a ver uma nova geoestratégia, no sentido de ele buscar novos aliados econômicos, principalmente a China. A China precisa muito de gás, precisa muito de energia, precisa de petróleo. Então a Rússia ela vem nesse sentido, tentando buscar novos clientes, que no caso seria principalmente a China e países asiáticos. Se isso vai acontecer, a gente não sabe, mas a gente sabe que estão perdendo muito, a Rússia vem perdendo muitos recursos. Então isso é muito problemático para eles. E essa questão do gás, claro que a Alemanha, a sorte que agora a Europa está entrando no verão, então quer dizer, eles não precisam de muito de gás para aquecimento, porque senão, com certeza, a Alemanha não pararia as importações da Rússia por necessidade biológica mesmo. Então, o que acontece é que agora a Rússia ela vai ter que procurar novos parceiros econômicos e tentar mesmo alinhar com esses países que ele está negando o petróleo, tentar um acordo lá na frente. Com certeza lá na frente, terminando esse conflito, com certeza eles vão se alinhar novamente.
mas eu acredito que uma nova geopolítica, uma nova geoeconomia no mundo, ela vai estar muito bem assistida, a gente vai ver grandes modificações nesses cenários. Também é interessante quando se pensa nesse cenário a questão da Europa hoje também pensando em alternativas, né, professor? Se falava até Sim. da construção de um gasoduto Oriente-Europa, que inclusive a Ucrânia passa a ser estratégica também nesse sentido, porque cortaria o território ucraniano. Perfeitamente. A Ucrânia mesmo já fala em cortar a passagem de gás para a Europa Ocidental, vamos dizer, né? Então é uma questão que a gente percebe essa questão de geopolítica, né? Essa questão de geopolítica ela é uma questão muito complicada para se resolver, né? Então, o que a gente vê lá na frente vai ser essa questão dessas modificações entre parcerias. Então, quer dizer, a Alemanha hoje ela é muito dependente. A Europa é um continente velho, a verdade é essa. E os países europeus não se prepararam para esse tipo, talvez nunca pensaram que chegaria a esse ponto, principalmente os países mais desenvolvidos, como a Alemanha. Então, quer dizer, a Alemanha, sendo um país desenvolvido, ela é dependente ainda de um país que o seu PIB é 10 vezes menor. Então, quer dizer, toda essas estratégias elas vão ser modificadas. A Alemanha, com certeza, deve ir atrás de novas energias, principalmente limpas, mesmo energias nucleares, como a França tem. Né? A Alemanha tem energia nuclear, mas não é um componente mais importante como a França. A França pode ativar todas as suas usinas nucleares caso haja necessidade. É mesmo energia hidrelétrica, energia solar. Com certeza a Alemanha vai estar se preocupando com isso e vai ter um investimento bem maciço, vai ter um investimento maciço nesse tipo de tecnologia, porque agora ela está percebendo. Isso, pelo lado econômico, é até positivo, porque você vai gerar uma série de investimentos, empregos, tecnologias. Isso vai ser muito importante, não só para a Alemanha, como para os outros países, como a Holanda, que vem trabalhando muito forte nessa questão de energias limpas, né? Então a gente vai perceber que esses países eles têm a obrigação e a necessidade de buscar novas energias para não depender mais da Rússia. Perfeito. Uma outra discussão, não é, que entrou nesse tabuleiro aí de maneira contínua foi a questão do movimento neonazista dentro da Ucrânia. E que é a pauta que o Putin fala que está combatendo, etc. De fato, existe alguma ameaça nesse movimento? E como é que pode ser tão paradoxal isso, né? Você tem um movimento neonazista num país que é governado por um judeu. É bem colocado, né? Porque o, o que a gente vê realmente existem estudos, existem na área de inteligência tem colocado de alguns países que grupos neonazistas têm se posicionado dentro da Ucrânia. Né? Isso não começou hoje nem na guerra, começou antes. E o presidente Putin ele vem, nesse sentido, usando argumentos para tentar derrubar e tentar criar situações para que ele realmente faça essa invasão. Essa questão neonazista é uma questão que na Europa, não só na Ucrânia, ela vem se difundindo por, por questões que um dia a gente pode até conversar sobre isso, né? Por questões que a gente tá assistindo não só na Europa como no mundo. Sim. A questão da fome, desemprego, falta de saúde. Então, quando a gente tem isso em países, em qualquer país, esses grupos, não só neonazistas, mas como grupos mais radicais, eles começam a aparecer. A gente vê esse caso aí que aconteceu na sexta ou no sábado, nos Estados Unidos, em Buffalo, do rapaz matando 10 pessoas. E quem viu os vídeos, você vê que são situações bárbaras, né?
Então, uma das motivações, voltando para o nosso conflito, o presidente Putin ele usa muito essa estratégia, né, de desinformar a população e o mundo no sentido de usar essa informação como pertinente a ele para que se faça uma invasão. Que esses grupos existem, que estão na Ucrânia e em outros países, claro que existem. Só que não é a motivação principal do conflito. A motivação principal do conflito é justamente o não reconhecimento da Ucrânia sobre as duas províncias que a Rússia considerou independente e da entrada da Ucrânia na OTAN. Esses são os dois principais motivos do conflito entre Ucrânia e Rússia. Muito bom. E eu acho que agora, né, continuar acompanhando de perto todas essas questões, a gente sabe ainda que o conflito vai durar mais do que o esperado, com esses novos personagens aí também nesse tabuleiro. Acredito realmente, não é, que o mundo inteiro está sendo penalizado com esse conflito e a gente acaba vendo a economia mundial impactada com essas ações. Exatamente. A gente vê principalmente na economia que esse conflito está gerando grandes dificuldades para países, inclusive o Brasil, né? Nessa questão da gente usar fertilizante, usar produtos químicos que vêm da Ucrânia e da região, a gente está sofrendo muito, principalmente agora que o mês que é agosto, setembro, começa o plantio no Brasil, e o Brasil está correndo atrás de outros fornecedores no mundo para tentar. Só que é aquela história, né? A lei da oferta e procura. A gente está procurando, só que os preços estão subindo no mundo inteiro. Principalmente com essa questão da China. Da China está parada, Xangai, Pequim, todas as grandes regiões da China estarem paradas e não estão produzindo. Então, a gente já vê o PIB chinês esse ano, depois de mais de 20 anos, será menos de 5%. Então, quer dizer, essa é uma grande preocupação para o mundo. A questão de falta de logística no mundo, a gente está percebendo, o Brasil está sendo afetado por falta de chips, os carros, não só o Brasil, como o mundo. Então, isso é uma questão muito preocupante. E a guerra ela impacta diretamente nessa questão, porque os insumos começam a desaparecer do mercado, os produtos começam a ficar mais caros. Essa guerra, se ela continuar e começar a se alastrar, os alimentos vão ficar muito mais caros, energia vai ficar muito mais caro. Então, essa é uma preocupação que o mundo precisa ter. E, no caso nosso, aqui do Brasil, buscar novas alternativas. Aí a gente começa a ver até na questão financeira, a questão do dólar, a questão do euro, a questão do yuan, né, que pode ser uma nova moeda, né, já que a Rússia foi tirada do sistema SWIFT, né, que é o sistema que faz as transações internacionais, agora de uma nova criação de um novo sistema entre Rússia, China e outros países aliados. Então a gente precisa tomar muito cuidado e tentar resolver essa situação pacificamente mais rápido, porque o impacto econômico, político e até mesmo militar, a gente não sabe o que passa na cabeça. Existem ameaças aí do presidente Putin, do ministro das Relações Exteriores, o Sergei Lavrov, de utilização de artefato nuclear. Então é uma preocupação, mas isso não vai acontecer. Ninguém sabe se vai acontecer ou não. Então, quer dizer, a gente precisa estar preparado para tudo pode acontecer como nada pode acontecer. Já perdemos milhares de vidas aí, de civis e militares dos dois lados. A gente já percebe que a Rússia já começa a ficar com uma logística fraca, como você mesmo disse no começo, né? Soldados sem alimentos, está tendo uma pressão muito grande, a Ucrânia está ficando sem alimentos, porque como a Rússia tomou a região ali dos portos, então, quer dizer, eles estão ficando sem logística, sem importação de alimentos. Então, isso é muito prejudicial a todo mundo. Então, vamos ver se a gente consegue resolver o mais rápido possível, mas infelizmente, na minha visão, isso não vai ser tão rápido assim.
Professor, para a gente encerrar aqui, o Luiz Bertolucci, nosso espectador, pergunta, né, o que o Brasil deve aprender com esse conflito entre Rússia e Ucrânia, né? Eu acho que um dos primeiros ensinamentos é não colocar todos os ovos dentro da mesma cesta, né? A gente está sofrendo aí com os insumos agrícolas justamente porque estava comprando demais da Rússia, inclusive quase vendendo, não é, um polo da Petrobras de produção de insumos para a própria Rússia, né? A gente tem que começar Exato. a não depender única e exclusivamente de um local, correto? Exatamente, a pergunta dele é muito pertinente, porque é uma questão, não só pela questão do conflito, mas pela questão da gente, a pergunta que eu sempre faço é qual a estratégia nossa no Brasil? Não vamos entrar na questão política, na questão de governo, mas de Estado. Então a gente não consegue ter uma política de Estado no Brasil. Então entra ele vai modificar toda a política de Estado. Então, vira uma política de governo. E a gente não consegue ter um planejamento, a gente não consegue ter uma visão de futuro. O Brasil é um país muito. Essa questão, o Brasil, país do futuro, já passou. A gente precisa acordar e ver realmente o que a gente pode produzir. Você vê, a gente tem em Belém, a gente tem em outras regiões, os estaleiros do país estão todos parados. A verdade é essa. A gente deveria estar produzindo navios, não só para a guerra, a gente deveria estar suprindo a nossa marinha, a gente deveria estar suprindo o comércio internacional. A gente está vendo que está faltando containers no mundo. Então, quer dizer, por que o Brasil não pode produzir containers? Aviões, a gente tem Embraer, por que não investir na Embraer? Então, quer dizer, a gente tem no Brasil, a gente tem uma política de momento. Então, isso prejudica muito a gente ter estratégias, a gente ter planejamento. Então, infelizmente, eu sou pessimista dentro do Brasil, porque a gente não vê políticas públicas, a gente não vê o empresariado mesmo. O empresariado brasileiro é muito imediatista. Então, quer dizer, a gente precisa, tá certo, o empresário ele vive de recursos, ele precisa produzir, precisa ter lucro, mas a gente precisa ter uma estratégia dentro do país de realmente a gente, em conjunto, Estado, sociedade e empresas, a gente realmente tem um plano, né? Tem vários planos nacionais aí pelo Brasil, só na teoria, tudo engavetado. Aí a gente não consegue desenvolver nada no Brasil. Então, a pergunta dele é muito pertinente nesse sentido. Como você mesmo disse, né? A gente não pode, um país como o Brasil, como é que a gente não tem fertilizante? A gente não pode ficar dependente de um país ou dois países. A gente tem que alcançar, talvez não uma autossuficiência, mas a gente ter condição da gente conseguir produzir isso, né? Esses fertilizantes. Então, que o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, como é que a gente não tem fertilizante? Então, são faltas de estratégias que a gente não tem. E isso a gente precisa realmente começar a pensar nisso antes que seja muito tarde. Muito bom. Professor Ricardo, gratidão pela participação conosco, não é, Eu que deixar o agradeço. tema de maneira tão clara. Vamos continuar acompanhando o conflito, com certeza voltaremos a nos falar e espero realmente, né, que exista, né, é o que a gente imagina, aí, o bom senso de todas as partes para solucionar a questão o mais rápido possível. Eu concordo plenamente com você, Luciano. A gente realmente precisa que os grandes líderes no mundo, ou que não sejam líderes, mas que sejam governantes das grandes nações, que realmente eles procurem, via diplomática, se resolver essa questão, para que esse conflito ele não se estenda pelo mundo, em todas as direções, e a gente realmente fique sem opção, e entre até numa guerra. Então, acho que é necessário mesmo, hoje a gente está lutando pela nossa luta, tem que ser diplomática, e não via as armas. E agradeço a atenção de todos aí, muito obrigado pela oportunidade.